Olá, internautas, bom dia! Estamos ao vivo em mais um programa TV Call Center pela Clique TV, conteúdo para TV UOL. Muito obrigado aí a esse contingente de 1.800.000 trabalhadores na área de Call Center que sempre nos prestigia, né? Quando não consegue ver ao vivo, tem a oportunidade de ver depois pelo acervo da TV UOL, né? E pessoal aí normalmente Angola, Moçambique, Portugal, Cabo Verde, brasileiros estão no Japão. Outro dia eu recebi e-mails de Macau também. Muito obrigado aí pela audiência de vocês, né? Em todos os programas nós falamos aí normalmente tecnologias, processos, recursos humanos, né? E hoje vocês vão ter uma surpresa muito agradável. Nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Normalmente as pessoas entram nas empresas pelas suas habilidades e competências, né? Pelas suas características técnicas. E muitas vezes elas são dispensadas pelo comportamental, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de competências, né? E a nossa convidada é a Maristela Rodrigues, consultora de treinamento e desenvolvimento. Mari, bom dia. Bom dia, Kenji. Muito obrigado aí pela tua presença. Eu que aqui, agradeço. tá? Obrigada, viu? Imagina, né? Mari, vamos bater um papinho. Fala um pouquinho para o pessoal, um pouquinho de você, tá? O que você quiser. Aí A minha formação é publicidade e propaganda e eu comecei minha vida profissional como operadora de telemarketing. Então eu venho da escola de call center. Tá, okay. E que eu digo que eu era muito feliz. Eu gostava muito de fazer isso. Atender clientes eu acho que é uma coisa muito bacana. E aí, mas foi meu primeiro emprego, então me falaram, olha, vai ali, atende o cliente. Eu fui treinada nos produtos da empresa, porque eu não conhecia, era um banco. E aí eu fui atender cliente. É assim, eu sou simpática, né? Gosto de atender cliente, nós vamos fazer. Depois de alguns meses lá, eu fui convidada para trabalhar treinando os novos operadores que chegavam. Mas eu não tinha nenhum embasamento técnico. Eu fui convidada pela facilidade que eu tenho de lidar com pessoas e pelo fato de eu gostar do que eu fazia. Participei dos treinamentos das novas turmas de operadores e depois de algum tempo alguém me falou, você não quer ficar na área de treinamento? E eu fiquei. Então não batia a minha formação técnica, que era publicidade e propaganda, com o que eu estava fazendo. Mas eu me desenvolvi nessa área por mais de 16 anos. E aí eu resolvi fazer então um MBA em gestão de pessoas para eu aprender na teoria o que eu já sabia na prática. E foi muito bom. Eu acho que estudar sempre. Então treinar sempre, desenvolver as pessoas sempre. Eu venho de uma escola de bancos, passei por várias empresas. Banco, motoboys, eu trabalhei em empresa de motoboy, eu trabalhei com recepção, treinando recepcionista, eu trabalhei em posto de gasolina. Você fala, mas você foi treinar pessoal de posto de gasolina? Fui, porque o frentista precisa saber atender o público também. Exatamente. Eu acho que qualquer pessoa que se relaciona com outras pessoas, ele precisa ter essa facilidade, essa boa vontade, vamos dizer assim. Antigamente a gente falava, vista a camisa da empresa. Eu acho que mais que vestir a camisa da empresa é você se sentir parte dela. Então, eu acho que a área de treinamento é importante nisso. E eu passei por outras empresas que, num primeiro momento, me assustaram um pouco, mas que eu acho que foram grandes escolas, que foram concessionárias de automóveis. Interessante. Que é a parte de vendas, né? Sim, exatamente. Mas se você não atender bem, você não vende bem. Perfeitamente. O carro pode ser bom, Exato. mas se você maltratar o cliente, ele vai embora. Exato. E não sai, e não volta, né? E por último, eu tenho feito alguns grandes trabalhos com empresas de embasamento de combustível, gás, enfim, que são empresas fora daqui de São Paulo e que tem um público muito técnico, em que eles têm um conhecimento técnico absurdo, mas o relacionamento interpessoal é questionável. E eu fui chamada justamente para tentar reverter esse quadro e foi muito bom. Perfeito. Fui muito feliz nessa empreitada. Eu acho que valeu a pena. Então a minha trajetória começa aí com publicidade, passando por RH e atendimento, enfim. Eu acho que lidar com pessoas é muito bom, né? Perfeito. Tem que gostar mesmo, né? É verdade. Ô Mari, você falou um negócio muito importante, porque e cada vez mais, por exemplo, você falou frentista de postos de gasolina e tal. Daqui a pouco, com a Copa e Olimpíadas, alguns terão que ter pelo menos uma pessoa com diferencial falando algum idioma aí, né, estrangeiro aí, para poder, ou pelo menos uma pessoa do posto, não precisa ser o frentista, mas o gerente, alguém tem que estar mais ou menos treinado para isso, né? E você falou uma coisa importante aí do gás, por exemplo, né, que da área de utilities, porque hoje você fala assim, mas não precisa não, nós somos reféns, né? Tal.
Mas você tem concorrentes também. E muitos. E muitos. Então, você pode perder, você pode ser cliente lá, sei lá, 10 anos daquela empresa. Você não é bem tratado, você muda. Porque os preços são muito similares também, né? E se o concorrente começar a tratar melhor, a pessoa realmente muda. Alguns anos atrás, a gente tinha a fidelização do cliente. Porque você tinha aí 2 ou 3 empresas que faziam determinado serviço, então você ficava refém da história. Você cliente ficava refém. Hoje não, hoje você encontra milhares de empresas fazendo a mesma coisa. Então ele tem que ter um diferencial. Ou o produto dele tem que ser muito bom, ou o atendimento dele tem que ser muito bom e o preço tem que ser encantado. Ou as 3 coisas juntas. Se tiver as 3 coisas vai ser o ideal, né? Exato. Você alia tudo. Mas eu acho que independente de preço e qualidade de produto, que eu acho que qualidade de produto é uma coisa que você pode aprimorar, eu acho que se a pessoa estiver bem formada, porque às vezes eu posso não atender o cliente corretamente naquele momento, mas eu me comprometo com ele de fazê-lo. E faço. Porque hoje o que a gente mais vê nessa área de serviços são as promessas, né? Não, eu vou olhar, pode deixar. E você, cliente, fica esperando lá 1 mês, 2 meses, e ninguém tá olhando nada. Até que você desiste, você cancela. Então, algum tempo atrás, nós tínhamos uma empresa de telefone aqui em São Paulo e nós ficávamos refém dela. Hoje já não é bem assim. Então, ou vai fazer direito, o atendimento, a prestação de serviço, a negociação, ou vai perder cliente. É verdade. Né? E antes você tinha até uma desculpa, não, porque estava num papelzinho, num formulário lá, que caiu atrás do arquivo, não sei o que tal. Hoje não, você tem que deixar planilhas certinhas, né? Os softwares que ajudam. Então, não tem muita desculpa não, hoje em dia. Eu acho que uma coisa que facilitou muito a vida de todo mundo foram as normatizações. Porque se eu estou aqui, eu faço, se amanhã eu saio e vem outra pessoa, ela vai ler a norma, vai ter um pouco de bom senso, vai passar pelo treinamento e vai conseguir padroniza pelo menos, né? Tá. Bacana. Acho que isso é importante, né? A padronização. Não posso engessar. Isso. Mas eu acho que tem que padronizar. Acho que eu tenho que ter regras. Na vida tudo tem regras, né? Exato. E em empresas principalmente. Tá ótimo. Porque uma coisa boa dos procedimentos também é que ele garante assim uma unicidade de linguagem. Exato. Né? Tem um padrão. De atendimento, então isso daí já ajuda bastante. Eu acho assim. Não pode robotizar, não. Pois é. Existem alguns momentos que a gente fala assim, eu trabalho na área de treinamento. Eu acho que mais que trabalhar na área de treinamento, eu trabalho na área de treinamento e desenvolvimento. Isso. Até ia perguntar para você, essa parte do desenvolvimento humano, queria que você tecesse mais. Quando eu falo em atendimento, a gente está falando de não engessar o atendimento, enfim, seja ele qual for. Perfeito. Que eu tenho regras e eu tenho que segui-las. Eu acho que eu tenho que desenvolver o colaborador a tal ponto que ele consiga ter bom senso e discernimento para saber até onde ele pode ir ou não. Não posso fazer, ponto. Não posso fazer, mas isso não é flexível. Então, ele está desenvolvido a esse ponto ou não? Né? Ele tem uma liderança que o apoia nessas coisas? Porque, veja, eu acho que treinar, eu treino cachorro, eu treino macaco, eu treino papagaio, eu treino pessoas, né? Treino, eu treino aprimora, não tenho dúvida sobre isso. Mas eu tenho que fazer esse sujeito pensar, né? Eu tenho que fazer esse sujeito a concluir coisas, né? E ele vai fazer isso através da experiência de vida dele, das experiências profissionais que ele já teve e das informações que eu vou passar para ele, aqui onde nós estamos, né? Então, essa empresa propicia a ele que ele seja desenvolvido enquanto colaborador? E hoje eu vejo algumas empresas com uma visão um pouco fechada de que eu não posso desenvolver esse cara porque senão eu vou crescê-lo para o mercado. Não. E ele vai embora. Bom, mas se você tiver uma retenção de talentos adequada, se você tiver um plano de carreira, se você tiver uma empresa que o agrade, ele não vai embora. Então, né? Isso é complicado. É uma visão míope, porque assim, quanto mais aquela pessoa se desenvolver, você também cresce. Óbvio. Se você é superior. E a empresa cresce também. Tem que olhar numa amplitude maior, né? Ô Mari, tem muita gente que pensa o seguinte, que treinamento é a mesma coisa que desenvolvimento. Eu queria que você conceituasse isso aí. Então, o desenvolvimento é isso, você fazer o cidadão crescer, né? Ele vai crescer não só como colaborador daquela empresa... E o treinamento é baseado em pontual. Né? É pontual, isso, é estanque, perfeito. Né? Ele faz ali, eu preciso que você conheça como trocar lâmpada. Eu vou lá, ensino a ele como trocar lâmpada e acabou. Mas se eu desenvolver, nesse exemplo tosco, eu posso pensar que ele pode ver qual é a lâmpada que tem mais economia, qual é a lâmpada que se adequa melhor ao ambiente. Então, o treinamento em si é muito importante, claro, porque às vezes você tem situações emergenciais, que você precisa treinar o cara para aquele momento, óbvio, é muito importante.
Mas eu tenho o desenvolvimento do cidadão, né? Eu preciso fazer com que ele atue nessa empresa, levando em conta que ele não é mais um. Ele faz parte de um todo, ele é importante, ele é peça fundamental. Veja, eu trabalhei numa rede de concessionárias de automóveis, onde as grandes estrelas, obviamente, eram os consultores de venda, por motivos óbvios, né? Eles eram que traziam o dinheiro para dentro de casa. Todas as outras áreas meio que parecem uma despesa. Por exemplo, o treinamento é importante, mas o treinamento não traz receita. Tá certo? É a visão míope. Tá? Exato, exato. O lavador de carros, ele não traz receita. E aí, nós da área de RH, e aí eu falo RH todo, não só a parte de treinamento, mas seleção, blá, 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 nós conseguimos entender que assim, desde a pessoa que lava o carrinho lá para entregar para o cliente, que ele precisa estar brilhando, até o diretor da empresa, todos trazem lucro para a empresa, sim. Sem dúvida. Então eu acho que eu tenho que valorizar esse lavador de carros para que ele não seja um lavador de carros o resto da vida. Que ele tenha perspectiva de crescer. Inclusive de onde ele está. Só que a visão era assim. Se eu fizer esse cara se desenvolver, amanhã ele já não vai estar feliz. Se ele não estiver feliz, o que eu faço com ele depois? Então é o que você falou, é a visão míope. Né? Eu fico cercando aquele cara ali para que daqui 10 anos ele continue ali lavando um carro. Porque eu acho que não é correto. Ô Mari, você me fez lembrar, né? Eu já vi casos assim, por exemplo, um gerente de vendas, ele chama a equipe, dá treinamento lá tal, e fala assim, ó, vocês têm uma meta, né, pesada a alcançar, né, tal, e vocês vão ganhar 2%, sei lá, do que vocês venderem, tá, regra básica. Aí um vendedor daqueles bons, ele vai, ele malha bastante e tal, e ele atinge a meta, ou até ultrapassa a meta. Quando ele chega lá na empresa, o chefe dele pega e fala assim, ó, eu vou ter que diminuir o teu percentual. Por quê? Não, você vai ganhar mais que eu. Quer dizer, faz isso daí, nunca mais ele tem vontade de atingir a meta, e o sonho dele é ir para outro lugar, onde o fio de bigode, né, a palavra vale mais do que um contrato e tudo mais. Exato, né? exato. É isso mesmo. Eu acho que as pessoas... Eu já ouvi coisas assim... E às vezes eu fico um pouco revoltada com algumas coisas que eu escuto, porque eu já vi coisas assim. Olha, você vai lá participar do processo de seleção, mas não traz cara muito bom não, porque senão daqui a uns 3, 4 meses ele não vai ter, ele tá aqui. Puxa, como é que eu não vou selecionar um cara bom? Eu posso, obviamente eu tenho que selecionar um sujeito que seja adequado ao perfil da vaga. Exato. Óbvio. Mas se eu vejo que o cara é bom, que o cara vai crescer, que ele vai me acrescentar, por que não trazê-lo? Né? Então é a visão míope, as pessoas, os gestores de alguma forma, e eu entendo, você tem um processo seletivo que é caro, né? É um custo alto, você treina o cara é alto, para daqui a alguns meses ele querer sair. Eu concordo com tudo isso. Mas se eu proporciono a ele um ambiente agradável, que se eu pago a comissão adequadamente a ele, né? ele não vai combinou, combinado não é caro. Né? Exatamente, é. Né? Mas a gente tem isso no mercado e muito, viu? E muito. Tá Infelizmente, a gente tem isso. Qual que é, na sua opinião, né, o principal compromisso de treinamento nas empresas? Olha, eu acho que a área de treinamento é a área que pega o sujeito cru no sentido daquela empresa, não necessariamente do conhecimento técnico e das habilidades dele, e que vai formá-lo, vamos dizer assim. Então eu acho que o treinamento ele tem meio que por obrigação ser muito leal, ser muito honesto. E o que eu chamo de honestidade? Não adianta eu vender para esse novo colaborador uma história que daqui a 5 meses, 6 meses, ele vê que não está acontecendo. Então, assim, eu tenho que pintar a realidade para ele de forma adequada. Eu não posso também ser destrutivo, ser pessimista, nem nada, mas eu tenho que ser realista com ele. Olha, o nosso plano de carreira é assim. Acontece assim, assim. Você só vai ser promovido daqui a 1 ano. Essa é a estratégia mesmo. Eu tenho que ser honesta com ele, porque o cara precisa saber onde ele está entrando. Né? Esse novo colaborador ele precisa entender onde ele está. Da mesma forma que quando eu sou honesta com ele, eu posso cobrá-lo disso também. Né? Eu posso dizer para ele, ó, você não foi honesto comigo. Ou, você está sendo correto comigo. Eu preciso desse jogo aberto. Eu acho que a área de treinamento, que é quem vai... Eu acho que o treinamento é a grande maternidade desse colaborador, né? Porque depois ele nasce e você entrega para o líder, né? Então, eu acho que o treinamento tem a obrigação de ser real com esse sujeito. Onde é que ele está pontuado? Onde essa empresa está pontuada? Ah, essa empresa está crescendo, está sendo investida, tá não sei o quê. Ou, essa empresa é boa, mas a gente vai melhorar e você vai ser parte disso. Então, ele já se situa no mercado e dentro da empresa. E eu acho que uma forma de se fazer isso
com tranquilidade, sem ser agressivo e sem melindrar o funcionário ou fazer com que ele queira ir embora já de cara, é você sendo lúdico, né? Eu acho que o treinamento tem essa função também. Sem dúvida de dar a parte técnica, de dar a parte comportamental, mas eu acho que ser lúdico é interessante. Quando nós viramos adultos, nós perdemos a capacidade de brincar, né? Eu acho que é complicado. Eu já dei um treinamento uma vez para técnico em informática, em que eu fazia com que eles mexessem com massinha de modelar. Os primeiros 10 minutos foram terríveis, porque eles, sim, eu vou ter que pôr a mão aqui, vai ter que pôr a mão aqui. Então, é brincar com eles nesse sentido. Obviamente com um fundo, uma perspectiva, uma moral. Para ele incorporar aquele conhecimento. Sim. Porque é difícil, né? As pessoas não estão mais acostumadas a serem felizes, eu acho, né? A brincar, a dar uma relaxada, né? E eu acho que é muito importante. E o treinamento eu acho que é fundamental para isso. Exato, né? Quando eu trato da parte comportamental, eu tenho que fazer ele refletir sobre a vida dele. De uma forma leve, talvez. É verdade. Né? Ô Mari, tem algumas empresas que às vezes eu sinto assim, eles até colocam, posicionam as coisas da empresa, tal, não sei o quê, mas dá uma ideia assim de que não precisa ligar para o concorrente, sabe? Sem precisa não conhecer nada, tal, né? E pelo contrário, hoje em dia você tem que saber quem são os concorrentes, o site deles, como que o pessoal está conseguindo vender mais e tudo, né? Então, mas as empresas não colocam. Eu sempre, toda vez que eu dei treinamento, eu coordenei uma equipe de treinamento, uma das minhas prioridades era: mostre ao novo colaborador como é, mostre a realidade. Então, acesse o site, durante o treinamento, acesse o site da nossa empresa, mostra pra ele como é, né? E acessa do concorrente, pede pra ele olhar, vamos olhar. A gente perdia uma tarde fazendo, perdia aspas, né? Ganhava uma tarde fazendo isso. Aí você começa a ver as diferenças. Eu já trabalhei também, e aí a gente está conversando aqui, e eu tenho a impressão que eu estou falando muito de empresas grandes. Mas eu já trabalhei em empresa familiar, e quando eu digo familiar, entenda familiar. Éramos em 4 funcionários, só. O resto era tudo terceirizado. Em que, de vez em quando, eu catava as minhas meninas pela mão, que eram as minhas prestadoras de serviço. E eu levava, vamos olhar o coleguinha ali do outro lado da rua? Como é que é? Como que ele não quer nada? Vamos ali tomar um sorvete e vamos olhar? E era muito bom. Porque aí eu via coisa assim, nossa, o uniforme delas está torto. Nossa, a gente recebe direitinho. Porque as empresas que trabalhavam com isso, que era uma empresa de eventos, tinham um pouco de dificuldade de pagar os seus terceirizados, né? Entendi. E ao que eu trabalhava, não. O gestor da empresa, ele fazia questão de... Ele falava, eu fico sem pagar a conta da minha casa. Ele falou, mas eu quero pagar meus colaboradores. Isso daí é um valor agregado bom. Sem dúvida. Porque se você começa a fazer o contrário, aquela desmotivação... Total. E como ninguém tinha vínculo empregatício, ele me falava, não custava nada, né? Exato. Olha, eu preciso de você para trabalhar em tal evento. Ele me dizia, pô, não vou. Então, todos os colaboradores com a gente, eles estavam sempre dispostos a trabalhar, porque a empresa tinha essa visão. Vamos conhecer o concorrente e eu vou te mostrar que essa daqui é muito melhor para você prestar serviço do que o concorrente. E as pessoas vinham e trabalhavam felizes e os nossos eventos eram um sucesso, né? Treinava todo mundo e era muito legal. Por conta disso. De fazer o cara se inserir no contexto. Ele entendia o que ele estava fazendo, qual a importância da função dele e qual a importância daquela empresa naquele mercado. Eu acho que isso vale para todo mundo, para qualquer função que você desenvolva. Legal. Né? Eu gostei muito quando você colocou que um dos compromissos grandes, né, a área de treinamento e desenvolvimento virar um tipo de um integrador, né, de desejos e crenças dos executivos e dos colaboradores. Né? Porque veja, nós temos as áreas estratégicas da empresa que vão dar o foco, aquela velha máxima que a gente diz, né? A missão, visão e valores da empresa, né? Então os executivos é que vão designar o que são essas coisas. Ok. Então quando eu contrato alguém e eu treino e eu faço com que ele seja inserido nessa empresa, esses desejos precisam estar alinhados. Não adianta a alta gestão designar uma situação e eu ter funcionários que resolvem fazer o contrário. Então, alguma coisa está errada. Eu digo que regras existem para serem seguidas. A partir do momento que você não concorda com ela, prove que você está certo. E aí eu acho que nada impede que ela seja mudada. Então se você entra numa empresa e você já tem aquela empresa pronta, com a visão dos gestores, enfim, cabe ao treinamento mostrar ou vender esta ideia de forma adequada.
E também aí cabe ao funcionário, eu acho que hoje em grandes metrópoles como São Paulo, eu não posso acreditar mais que existem pessoas que tem o funcionário mesmo, que tem a visãozinha míope da coisa. Eu acho que, não desfazendo de forma nenhuma, mas até um varredor de rua, uma secretária do lar, enfim, eles têm que ter uma visão ampliada do seu negócio, né? Eu falo que até, enfim, eu faço alguns comentários meio estranhos, que até para ser qualquer coisa na vida, entenda-se o que você quiser, você tem que ter jeito. Você tem que cuidar do seu negócio, você tem que saber o que você está fazendo, né? Então, por exemplo, lá em casa, a nossa secretária do lar, ela é ótima, porque ela sabe o que ela tem que fazer, ela pesquisa, ela fala, olha, eu vi um produto novo que eu acho que vai tirar aquela mancha. Ela não precisaria fazer isso. Exato, mas por isso que ela está com a gente há 7 anos. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que cabe ao funcionário também entender qual é a visão que a empresa tem e tentar se adequar. E se em algum momento ele concluir que aquilo não é para ele, que vai embora então, né? E que vai procurar novos horizontes. Eu falo que todo mundo tem direito de ser feliz. Então, porque a empresa não vai mudar por causa de um funcionário. Obviamente que se todo mundo chegar à conclusão que alguma coisa está errada, alguma coisa pode ser feita. Mas, às vezes a gente encontra aí, principalmente em centrais, que são os contingentes, né? Muita gente, você encontra sempre uns 2 revoltados, né? E a gente tem uma tendência a falar, é maçã podre. Às vezes não é. Às vezes não é. Às vezes não é. Às vezes ele tem uma visão um pouco melhorada da coisa. Ou um pouco distorcida e você precisa engajá-lo novamente. Eu acho que cabe aí a gestão, a liderança dele e ao treinamento fazer isso também, né? Eu acho que o gestor é um grande coaching dessa pessoa, né? Ele é um grande orientador, né? Porque também eu acho que às vezes se coloca muita responsabilidade no treinamento, que eu acho que sim, é o grande formador, certo. Mas depois você passa a bola, né? Você não fica acompanhando o tempo inteiro, o que eu acho um erro. Eu acho que isso é mão dupla. Eu forneço informações, é retroalimentado, e eu tenho que receber. Porque eu preciso saber o que mais eu preciso fazer. É o tal do levantamento de necessidades, né? Perfeito. Eu preciso saber disso. Senão não roda. Senão eu dou aquele treinamento estanque, para ali, acabou. Esse sujeito nunca mais volta para uma sala. Eu trabalhei em empresas em que eu tinha um cargo de liderança, então eu fazia muito curso. Mas às vezes eu ouvia os analistas dizendo assim, nossa, eu trabalho aqui há 4 anos e eu nunca fui para um curso. Exato. E acontece. E precisa, né? E veja, era uma empresa muito boa de se trabalhar. Era uma das poucas reclamações que os colaboradores tinham, era esse. Pô, nunca me mandam para curso. E aí era chato, porque assim, eu falava, mas eu pensava, mas eu fui. Aí eu falava, não, eu fui porque eu coordeno essa equipe, mas o que eu fazia então? Eu me sentia na responsabilidade. Eu pegava aquele curso que eu tinha participado e eu reproduzia. Certo. Ou por paperzinhos, ou por apostila, ou por e-mail, porque eu achava que eles precisavam ter essa informação. Mas também não custaria mandar esses analistas para os cursos, né? E muitas vezes é curso interno, dado por pessoas internas também, e que as pessoas poderiam se desenvolver mais, né? Tendo justamente essa situação. É verdade. Ô Mari, qual que é a forma mais adequada para apresentar essa realidade da empresa e do mercado? Então, é assim, eu acho que o treinamento cabe a ele expandir os horizontes do colaborador, né? Então hoje você tem muito recurso com a internet. Nós que somos da área de RH, principalmente da área de treinamento, você tem muito recurso à sua disposição. Então você pode aplicar dinâmica, filme, jogos, com premiações inclusive, né? Você pode premiar o sujeito, olha, um cara que já trabalha na empresa, a equipe que ganhar consegue sair 1 hora mais cedo em tal dia. Sim, exatamente. São prêmios pequenos que não vão ter um impacto tão grande, 1 hora de trabalho. É coisa que a empresa precisa desembolsar. Se você pensar no custo, 1 hora menos de produção, mas que vai valer a pena. Não, e outra, vai valer a pena pelo seguinte, às vezes aquela hora é perdida lá dentro. Pois é. O cara sai às 6, deixa de sair às 5. Ele vai ficar super feliz. Vai sentir como uma premiação. Foi. E assim, eu tenho certeza que no próximo treinamento, se tiver alguma coisa parecida, ele vai se empenhar mais. Exatamente. Ele vai estar mais participativo e mais receptivo, né? Então, coisas pequenas, 1 hora, uma caixinha de bombom. Ou então assim, vamos fazer uma visita técnica. E contatos, eu digo que meu pai dizia que quem tem padrinho morre pagão, né? Então, se você tem contatos, eu não posso visitar a sua central de atendimento. Você pega os líderes e leva para conhecer a central do colega, numa outra empresa. Eu acho que fazer esse benchmark é importante, né? As pessoas precisam se relacionar. Então eu acho que o treinamento cabe nessa situação. É ampliar os horizontes desse colaborador de forma lúdica,
de forma divertida, porque o treinamento não pode ser chato, né? Mesmo que seja um treinamento técnico, carregado de informações técnicas, ele tem que ser agradável. Sem dúvida. Né? Senão, nem ele aguenta o instrutor, nem o instrutor aguenta ele. Nossa Senhora. Essa empresa que eu prestei serviço agora há pouco tempo de combustível, era uma situação que eu não estava acostumada, porque foi dentro de um porto, num lugar onde tinha um monte de container, tinha caldeira, eu não estou acostumada com isso. Mas para mim era uma diversão aquilo. Isso, legal. Porque era novo. E eles se divertiam comigo. Certo, entendi. Que eu acho que é essa relação que tem que ter. Eu já fui a alguns cursos onde o palestrante, ele era assim: eu sou Deus e aqui embaixo estão vocês. Eu não vou discutir a capacidade técnica da pessoa em absoluto. Mas eu vou discutir sim esse relacionamento interpessoal. Sim. Você não está acima do bem e do mal. Exatamente. Né? E eu, como aluno, vamos dizer assim, eu me senti constrangida. E olha que eu não sou tão tímida assim. E deve estar acontecendo nesse momento aí em uma série de lugares. Eu preciso estar próxima dessa pessoa, senão eu não consigo passar essa informação. Eu não consigo falar a mesma língua que ele. Eu tinha um diretor que ele dizia assim, que eu tinha a facilidade de migrar entre a diretoria e o pessoal da limpeza. Porque eu preciso me adequar a esse público. Lógico, né? Eu já fui a alguns cursos em que o vocabulário do palestrante era riquíssimo. Mas eu tenho certeza que meia dúzia que estava ali não entendeu uma palavra do que ele disse. Porque era um vocabulário rico demais. Então eu acho que você tem que se adequar ao seu público. Né? E eu acho que cabe ao treinamento isso, passar essa informação de forma adequada, de forma gostosa. E cobrar esse treinando também. Sim. Não adianta eu só passar a mão na cabeça, eu tenho que cobrá-lo. Você entendeu? Não entendeu? O que a gente pode fazer para melhorar? Né? Vamos fazer prova? Vamos fazer atividade prática? Porque eu acho muito engraçado, às vezes você treina, aí você fala, olha, agora supervisor, líder, é teu. Mas você não cobra assim, isso dele. Exatamente. Né? Essa delegação não pode ser feita desse jeito. Crua desse jeito, né? Maravilha. Mari, vamos fazer um intervalinho aí rápido? Vamos lá. E já voltamos. Então, internautas, só para vocês tomarem um copo d'água aí e voltamos aí ao TV Call Center com a Maristela Rodrigues. Até já. Olá, eu sou J. Porcino, todos os sábados, das 10 às 11 horas da manhã, aqui na Clique TV, Caminhos de Sucesso, quando eu estarei entrevistando pessoas que acreditaram nos seus sonhos, são uma referência, chegaram lá e vai dar as dicas para vocês de como eles conseguiram fazer isso. Todos os sábados, das 10 às 11 horas da manhã, Caminhos de Sucesso, aqui na Clique TV. Olá, sou Fernanda Cômara e estou aqui para te fazer um convite. Toda segunda-feira eu te espero à 13h com a nova programação da Clique TV, o programa Antenado. Um programa que leva um montão de novidade para você. E dentre os nossos quadros, um dos principais, o Café com o Meu Ídolo, aonde você fica sabendo um pouquinho daquela pessoa que você tanto gosta. Não se esqueça, toda segunda-feira à 13h. Quarta apertada, toda terça, 8 da noite, aqui na Clique TV. Novo horário e novo endereço eletrônico, reparem. Porém, as mesmas e boas polêmicas com uma pitada de humor, muito conteúdo e, mais do que tudo, sobretudo, compromisso só com a verdade. A mesma densidade, só que agora com volume maior, não é, professor? Ainda maior, preparem-se. Aguarde o Cueca aqui na Clique TV, 8 da noite, toda terça. Marketing do ideal ao real. O nosso programa semanal, quarta-feira, ao meio-dia, aqui na Clique TV. O que a gente vai discutir com você nesse programa? Aspectos do marketing, da comunicação, de modo que você melhore cada vez mais a tua prática junto aos teus clientes. Olá, internautas, o TV Call Center de hoje
está focando sobre treinamento e desenvolvimento, e a profissional convidada de hoje é a Maristela Rodrigues. Mari, na área de treinamento e desenvolvimento, quando a gente fala do novo funcionário, tá? que entrou, né? O novo colaborador, né? Como que ela influencia o desenvolvimento desse novo colaborador, né? Ou você acha que as ações devem ser estanques? Não, eu acho que a área de treinamento e desenvolvimento, ela tem missão a longo prazo. Então, ok, ele chegou, eu vou treiná-lo, vou dar informações e subsídios para que ele atue na sua função, na área dele, mas eu preciso, enquanto treinamento, acompanhá-lo nessa vida profissional, né? Não adianta eu falo que se eu treino e jogo, eu estou jogando ele na Toca dos Leões. Eu preciso dar subsídios. O mercado é muito dinâmico hoje, qualquer que seja a sua área. Então eu preciso retroalimentar esse colaborador com novas informações. Veja, eu acho que um grande parceiro do treinamento são os próprios líderes, gestores, gerentes, enfim. Ele também é corresponsável por fornecer essas informações ao seu funcionário. Até porque existem algumas situações onde você não consegue retirar o sujeito do trabalho, levar para a sala, ficar 2 horas com ele lá e voltar. Então aí cabe ao gestor aquelas super reuniões no final do dia que todo mundo odeia, mas que é necessário, né, que são necessárias. Então eu acho que cabe ao treinamento essa constância nessa alimentação de informações. Sim, o próprio profissional de treinamento, ele tem que se orientar no mercado, ele tem que saber o que a empresa dele faz. Eu vejo alguns profissionais de RH que eles são muito focados em RH. Aí você fala para ele, mas a sua empresa ela está em que ranking no mercado? Nossa, eu não sei. Ele tem que saber. Tem que saber. Ele tem que saber. Não adianta ele saber muitas técnicas de treinamento, muitas técnicas de seleção, que beleza, é ótimo. Mas ele precisa conhecer o negócio dele. É diferente uma pessoa que fornece treinamento para uma empresa de contabilidade, para uma empresa de equipamentos médicos. Então ele precisa conhecer o mercado dele. E às vezes eu sinto falta disso no profissional de treinamento. Ele conhece muito o que ele faz, as técnicas, as dinâmicas, mas ele não conhece o mercado em que ele está inserido. Inclusive para poder fornecer subsídios para a própria empresa. E ele também tem que se reciclar, né? Sim, sempre. Porque hoje, sempre. Se ele está com a mesma apostila de 20 anos atrás aí, é perigoso, porque hoje muita coisa realmente mudou. Eu falo que o ser humano em si não muda, mas a forma de você tratá-lo, sim. Isso muda, né? Isso muda muito, né? Então eu acho que o profissional, e aí seja ele qual for, ele precisa se atualizar na sua área. Eu não tenho dúvida. Você está fazendo um curso, hoje a gente tem um recurso da internet que tem muitos sites de busca e você consegue saber, você lê artigos e ter o bom senso, inclusive, de triar o que não é bom, né? Porque você acha algumas coisas aí que você fala, nossa, que interessante. Tem muito lixo aí. Aí quando você lê, você fala, nossa, que absurdo é esse? Então, ter o senso crítico. Os profissionais de RH, eu acho que são profissionais que têm que ter esse senso crítico sempre. Desde o processo seletivo até uma entrevista de desligamento. Você tem que ter o senso crítico, né? Eu participei de um projeto dentro de uma empresa que era fazer o levantamento do turnover da empresa. Apesar de eu não ser uma profissional de RH, benefícios, enfim, eu participei desse projeto. E uma das causas maiores que se apareciam nas entrevistas de desligamento era a falta de apoio que as pessoas sentiam da sua gestão. Bom, eu tenho que ter bom senso, eu, profissional de RH, de na hora de eu fazer um relatório, eu colocar isso de forma adequada, porque a alta gestão precisa saber disso. Né? Sem dúvida. Porque se é uma pessoa falando, é uma coisa, mas quando eu tenho um globo razoável de pessoas dizendo isso, opa, alta direção, oriente adequadamente os seus gerentes. Né? Porque aí eu acho que tá vindo de cima para baixo. E as pessoas às vezes não querem ver. Deixa do jeito que tá. Vamos tocando. A história do time que tá ganhando não se mexe. Não é bem verdade isso. Exatamente. Né? Não é bem verdade isso. A gente tem que fazer alguma coisa. Beleza. Mari, você poderia citar alguns benefícios através de um bom programa de desenvolvimento, de treinamento? Eu acho que um dos maiores é você reduzir custos, né? Quando eu tenho uma pessoa bem treinada, bem desenvolvida e antenada com o mercado e, enfim, ligada no que está acontecendo na sua empresa, eu acho que o meu índice de retrabalho é mínimo. E quando eu não tenho retrabalho, eu não tenho custo. Né? É verdade. Eu só tenho o custo operacional básico. Aí você já está falando também melhoria de qualidade Sim, dele. é uma coisa, eu acho que puxa a outra, né? Exatamente. Uma coisa puxa a outra. Então eu tenho essa redução de custos.
eu tenho melhoria da saúde. Por que não? Se eu sou um cara tranquilo no trabalho, possivelmente a minha saúde mental vai estar bem. E a retenção dos talentos também. Sem dúvida, né? Esse custo operacional. As pessoas às vezes se esquecem um pouco que contratar e pagar um salário é caro, né? Você tem tudo um custo operacional, você tem os impostos, eu acho que são absurdos. Exato. Né? Então você tem esse custo. Se eu consigo reter este talento, eu não tenho que dispensá-lo e contratar de novo, que eu vou ter um custo dobrado. Então quando eu trago essa pessoa, treino, desenvolvo e retenho, por mérito, por salário, por reconhecimento, eu falo que as pessoas de forma geral não estão acostumadas a receber elogio. Você elogia uma pessoa, ela fica toda sem graça, né? Eu não estou fazendo favor. Se eu estou te elogiando é porque eu realmente acredito naquilo. E as pessoas não estão prontas, o funcionário não está pronto para isso. E o gestor não está pronto para fazer isso. Exatamente. E é uma forma de fazer com que ele se sinta bem e que ele fique, né? Então eu acho que isso é importante. E as pessoas se esquecem de elogiar o seu colaborador. E é importantíssimo. É muito, muito. Qualquer pessoa gosta de ser elogiada, né? Exatamente. E o colaborador, quando ele faz um negócio legal, tudo bem, eu concordo que ele está recebendo para fazer certo. Concordo com isso. Mas eu acho que não custa você falar pro cara, pô, bicho, olha que legal que você fez, que bacana que você fez isso aqui, né? Mesmo, o lavador de carro, que lindo que ficou esse carro que você lavou e poliu. Ficou bonito, né? E as pessoas esquecem um pouco disso. É uma forma de você ou até, por exemplo, a pessoa gostou, ela passa pelo caixa, paga e fala, gostei muito aqui, vou vir sempre. Isso não é passado, né? Morre ali. Exatamente. Isso está errado. Isso eu acho que é parte de indicadores. Eu acho que você mostra que a sua empresa está adequada ao trabalho, ao serviço. Quando você tem o seu cliente elogiando, né? E tem muito elogio. Às vezes eu sou cliente de central de atendimento, né? Então às vezes eu brigo, eu falo pro operador, olha, eu tô brigando com você, mas não é com você porque eu não te conheço, tá? Eu tô brigando com a sua empresa, mas é você que tá escutando. E eu reclamo. Ou ao contrário. Olha, eu queria elogiar a empresa assim, assim, assim. E às vezes eu falo, você tem como registrar um elogio a você mesmo? E eles falam, às vezes eles falam, não, eu não posso. Tá bom, eu desligo, ligo de novo e peço pro outro registrar. Aí eu fico, juro mesmo, eu desligo o telefone e fico me questionando se o colega fez. Entendi. Né? O colega tá registrando esse elogio ou não? Porque é importante isso. Lógico, sem dúvida. As pessoas precisam saber que estão fazendo direito. É um retorno que o colaborador tem que saber que está fazendo direito. E o próprio gestor dizer para ele, meu amigo, isso ficou muito bem feito. A gente não tem esse hábito. E em qualquer coisa. Precisa desenvolver. Ô Mari, você trouxe aí um slide aí pra gente aí, de como identificar se o processo de treinamento está correto. Isso. Né? Queria que a gente colocasse então esse slide e você explicasse um pouquinho pra gente aí também, tá? Vamos lá então, turma. Olha, ali eu coloquei o seguinte, a primeira coisa eu preciso definir a minha necessidade de treinamento. Se você percebe, isso é um círculo vicioso. Quando eu defino a minha necessidade de treinamento, eu consigo projetar e planejar o meu treinamento. Por consequência, eu faço, avalio. E se eu avaliar, eu vou ter mais definição de necessidade. No meio disso tudo, eu tenho um grande acompanhamento, que a gente pode chamar de monitoração, acompanhamento, feedback. Aí o nome que for mais fácil para a pessoa. Mas você percebe que é um círculo isso aí, né? Isso não termina nunca. Certo. Veja, a gente tem algumas empresas que elas definem o treinamento, projetam, executam e avaliam. E acaba. Isso não pode acabar. Isso é contínuo. Tem algumas empresas que tem tem que virar círculo virtuoso mesmo. Né? Não vicioso, exatamente. Eu tenho isso sempre. Isso tem que acontecer o tempo todo, né? Tenho aqueles treinamentos que são de prateleira, que eles estão prontos lá para todo mundo que entra, mas eu preciso entender, seja por uma conversinha no corredor, uma conversinha com o seu gestor, com o gestor do colaborador, se eu preciso definir novas necessidades de treinamento. Isso não pode parar. Eu tenho que estar sempre alimentando o meu colaborador de novas informações. E às vezes eu acho que nem um treinamento técnico. Eles produzem bem, mas eles não se falam. Ok, então vamos trazer essa equipe para cá para falar de comunicação, falar de trabalho em equipe. Eu preciso de alguns temas comportamentais, vamos chamar assim, para ele. Porque às vezes isso para ele não é claro. Ele acha que ele tem que fazer o dele dentro da caixinha dele e acabou. E não é verdade. Então isso é constante, esse círculo aí é constante. Eu estou definindo, estou executando, estou avaliando e estou fazendo de novo. Né? Então eu acho que esse slide diz um pouco sobre isso.
as pessoas não se esquecerem que isso é contínuo. Tá certo. Né? Ok. Ô Mari, e como avaliar o retorno de investimento? Porque muitas vezes assim, como você falou logo no começo, aquela lá é uma área que só dá despesa. É. Né? Então, como que a gente mostra que aquilo pode virar não ser encarado como sendo... Existem algumas empresas que colocam a área de treinamento como um staff, né? Já sabendo que se colocar como área dentro do organograma, alguém vai falar, ih, essa área está dando despesa, né? A gente já tem um X nas costas, né? Lá vem o pessoal do RH. Eu tenho certeza que os colegas de RH escutam sempre isso. Ah, é o pessoal do RH, né? Então, como é que o pessoal do RH prova que é bom, né? Por algumas coisas simples. Então, assim, quanto eu produzo antes do treinamento? 10. Eu dei um treinamento. A longo prazo, eu treinamento, posso criar essa estimativa. Eu vou precisar de 6 meses para ver esse retorno. Ok, daqui 6 meses, quanto eu produzo? Não, agora eu já produzo 102. Eu não obtive lucro? Obtive lucro. Exato. Então, é produção, é bem-estar das pessoas, é a diminuição do absenteísmo. Tá. Hoje você tem um índice de faltas razoáveis. Eu tenho um amigo meu médico que ele diz que segunda-feira é o dia nacional do atestado médico, né? Não vá a pronto-socorros às segundas-feiras, né? E é verdade, porque a pessoa fica pensando, segunda eu vou ter que trabalhar, né? Mas se eu tenho esse acompanhamento, se eu tenho esse treinamento, se eu motivo o meu funcionário, dificilmente ele vai começar a faltar na segunda-feira. E aí eu meço isso. Eu diminuo meus atrasos, eu diminuo as minhas faltas, eu não tenho mais problemas. Eu trabalhei em empresa que a gente contratava fonoaudióloga para dar treinamento de voz mesmo. Certo. Porque a gente sabe que quem trabalha em call center há muito tempo pode ter problemas de voz, de ouvido, enfim. Então nós tínhamos uma fonoaudióloga, ela era terceirizada, onde ela ia dar treinamento de fala mesmo para as pessoas. E nós tivemos uma diminuição absurda de faltas por conta de rouquidão. Foi muito bom. E foi uma pena que não foi pra frente, porque aí a central terceirizou e aí era uma outra sistemática. Mas enquanto era da empresa, a gente tinha uma vez por mês, ia um fisioterapeuta também, fazer aqueles exercícios para combater a aléria e tal. Okay. E aí a gestão, então os supervisores, incentivavam o seu operador a cada 2 horas parar e fazer seus exercícios, enfim. Às vezes sentado mesmo. Isso diminuiu muito as idas aos médicos, a pronto-socorro, a faltar com a voz. Então você percebe que isso é retorno, né? Se você colocar na ponta do lápis, isso é retorno. O meu funcionário não falta mais. A minha produção continua igual ou melhor, né? Eu tenho a autoestima do funcionário, né? Ele se sente valorizado. Existem algumas empresas, e eu acho isso tão engraçado. Vamos premiar o funcionário com um curso. Que bacana. Aí o sujeito trabalha na contabilidade e eu dou um curso para ele de fechamento de cartão de ponto. Qual a relação entre uma coisa e outra? Nenhuma, né? Então, a gente tem uma tendência a achar que curso é prêmio. Mas é um prêmio distorcido, né? Sem dúvida. Então eu preciso premiar. Eu vou dar um curso para ele? Ótimo, mas eu preciso dar um curso que seja ou motivador ou que seja um curso relativo ao que ele trabalha. Senão não faz o menor sentido. Então eu acho que isso é interessante porque você alavanca a autoestima do funcionário, ele se sente valorizado, ele está mais junto, ele está engajado na empresa. É um sujeito que dificilmente vai querer sair dali ou vai falar mal da empresa, e se um dia sair ele vai só elogiar a empresa que ele trabalhou. Eu acho que essa valorização é importante. E o treinamento vem de encontro com isso, né? Você diminui esses custos, você valoriza a pessoa, você aumenta a produtividade. Hoje a gente não pode ser hipócrita de dizer o lucro é secundário. Não, o lucro não é secundário. Meu grande foco hoje é ter lucro. Sem dúvida. E eu tenho lucro com isso. Se o sujeito se sentir muito bem ali, ele gostar do que ele faz, ele tiver um ambiente agradável. Eu mesmo trabalhei numa empresa onde nós tínhamos uma área que era muito engraçado, que pessoas de outra área vinham para nossa. Eu vim descansar um pouquinho. Olha que coisa bacana. A nossa gestora era ótima. E a pessoa vinha, porque ali era muito agradável. E a nossa produção era constante. A gente não diminuiu, muito pelo contrário. A gente superou todas as expectativas da empresa. Porque nós tínhamos um ambiente de trabalho muito agradável. Muito agradável. Os colegas de trabalho eram participativos, a gestora quando ela precisava, ela nos repreendia, quando não precisava, ela nos elogiava. Era uma pessoa ótima.
E eu acho que é isso que falta nas empresas. Esse ambiente agradável. Deixar fluir uma energia. Exatamente. Povo, né? Eu acho que ninguém precisa ser o melhor amigo. Exatamente. Mas eu acho que se for amigo, é bom. Facilita muito a vida profissional das pessoas, né? Eu não preciso frequentar a sua casa, mas a gente precisa se dar bem. Exatamente. Não é? Maravilha, né? Ô Mari, fala um pouquinho, o que mudou bastante aí, né, de um tempo para cá? Houve a terceirização do tipo de atendimento e muitas vezes focado só em redução de custos. Exatamente. Queria ouvir tua opinião a respeito. Olha, eu acho que terceirizar é interessante. Diminui custos, isso é inegável. Mas eu vejo algumas coisas interessantes que no fundo eu fico triste. A gente encontra algumas vezes assim, eu olho muito classificado, né? Então procura-se recrutamento e seleção, ensino médio, ou que esteja cursando o ensino médio. Me desculpa, não estou desfazendo desse jovem, mas eu me questiono a capacidade técnica que essa pessoa tem de avaliar um currículo. Poxa, eu tenho psicólogo, né? Exatamente. Eu tenho os gestores de RH, então, só que aí você oferece um salário mínimo, realmente você não vai conseguir um gestor de RH nesse cargo. Perfeito. Treinamento é a mesma coisa. Eu vejo algumas vagas assim, assistente de treinamento. Aí você vai ver a descrição do cargo, ele vai ter umas responsabilidades duras, por exemplo, escrever manual. Não é para qualquer um escrever manual. Exatamente. E a escolaridade mínima, 2º grau cursando. Eu não estou desfazendo, veja. Certo. Mas eu acho que o profissional não está pronto para isso ainda. Estão abusando aí já, né? Não é? Exato. E essa é a tendência da terceirização, porque como você está diminuindo custos, você naturalmente paga um salário menor. E aí você também não pode exigir muito desse candidato. Então, de novo, vira um círculo isso, né? E eu acho isso complicado para o mercado, porque eu me questiono como é que essas empresas estão formando os profissionais de outras empresas, né? A que ponto chega, né? Por isso você tem hoje centrais de atendimento, por exemplo, onde você liga e a pessoa diz para você assim, é assim. Mas você pensa que você está falando com uma máquina. Não tem o mínimo de emoção. E aí eu vou dizer por experiência própria. Eu liguei para uma central de atendimento do meu plano médico. Ninguém liga para o plano médico para contar história, né? Exatamente, você está ligando porque você está preocupado com alguma coisa. Sim. E aí é de uma passividade absurda. Eu entendo que eles têm regras para seguir. E eu também não quero que ela seja minha amiga. Mas é uma situação complicada. Eu, enquanto usuário, me questiono como é que foi o treinamento dessa pessoa. Entendeu? O que falaram pra ela? Finge de morta e responde que não. Ponto. Acho que isso é complicado. Eu acho que as empresas deveriam rever isso um pouco, né? Banco, por exemplo. Eu acho que quando você está num atendimento ao vivo, a coisa flui um pouco melhor, porque você está vendo a cara da pessoa. Né? Exato. E é obrigado a ver, né? Exatamente. E você vê nos olhos se a pessoa está com raiva, se está gostando, se não está. E até a expressão corporal. Física, né? Exatamente. Física. Agora, na central é mais complicado isso. E eu acho que falta essa sensibilidade dos gestores e da área de treinamento e do próprio funcionário de saber até onde ele pode ir, que tom de voz ele deve usar, como é que ele deve se colocar nessa situação. Mas a terceirização eu acho que é importante por conta de custos, não tenho dúvida, até porque amplia o mercado de trabalho para um monte de gente. Mas eu acho que as empresas terceirizadas precisam ter esse cuidado, precisam ter esse carinho com os seus clientes, que às vezes falta um pouco. Tá certo. Ô Mari, fala um pouquinho sobre o que você acha, como que deve ser o futuro para isso. Olha, é difícil, né? Porque você tem hoje tanta tecnologia, né? Os tais dos treinamentos à distância. Outro dia eu estava vendo um mestrado à distância, né? Então hoje você não precisa sair de casa. E eu me questiono dos profissionais que antigamente faziam isso, né? Exato. Hoje você coloca uma pessoa e ela atende milhares de outras. Antigamente não, você tinha que ter... Então, é interessante, a tecnologia é importante, não tenho dúvida. Mas acho que começa a faltar um pouco essa relação pessoal. De eu ter uma pessoa ali em que eu possa conversar com ela, tirar dúvidas ali. Eu fui ao banheiro, lembrei, voltei no caminho e perguntei. Então, eu acho que a tecnologia e esse atendimento, esse treinamento à distância é excelente para as áreas remotas. Mas eu acho que é muito importante essa coisa pessoal. Se puder mesclar, é melhor, né? É muito bom, tá, muito bom. Perfeito. Eu acho que é isso. Maravilha. Mari, você quer aproveitar aí esses momentos aí, finais aí, deixar aí o teu e-mail... contato, telefone, fica aí bastante à vontade. Bom, meu foco é treinamento em atendimento e desenvolvimento de manuais. Eu faço muito desenvolvimento de manuais. Então o meu e-mail pode ser desenvolvimento de pessoas para shopping,
ao vivo, tudo. Já né? treinei recepcionista de casamento, recepcionista de feiras e eventos, de formaturas, motoboy, secretária. Fala que tem que desenvolver a pessoa, eu falo é comigo. Porque é um prazer para mim ver aquele profissional crescendo. Tá. Eu acho bom. E você acha que é fundamental profissionais da área de treinamento e desenvolvimento gostar de pessoas? Condição sine qua non. Se não gostar de pessoas, vai trabalhar no zoológico. Porque Perfeito. não dá, né? Então, meu e-mail é maristela.rsilva@ig.com.br e o meu celular é o São Paulo 011 7471 1551. Tá Maravilha. bom? Tá ótimo. Muito bom ficar aqui, viu, Kate? Com Tá você. ótimo. Mari, muito obrigado Eu que aí, tá? agradeço. Pela tua disponibilidade, ter Obrigada. trazido aí todos esses conhecimentos, né? Nós temos aí um contingente grande aí de 1.200.000 pessoas, né? E pessoal de outras áreas aí que está buscando programas gerenciais. Então, um dos focos da Clique TV é fazer com que a gente tenha bastante conteúdo. Né? Foi muito Esse bom. conteúdo é bom porque ele pode ser compartilhado, mesmo para as pessoas que não estão nos assistindo nesse momento, mas elas podem ser vistas aí depois no próprio acervo da TV UOL. É a tecnologia, né? Tecnologia, sem dúvida. Então tá bom. Internautas, muitíssimo obrigado então pela participação de vocês, tá? Continue assistindo aos nossos programas, tá, ok? Que estão cada vez melhores. Tá? E desejo a vocês aí uma ótima semana, um grande abraço e até a próxima.